Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor? Diga amém. Quantos estão felizes com o Senhor? Diga graças a Deus. Gostaria que você ficasse um minuto sobre os seus pés. Glória a Jesus. E abrisse a sua Bíblia comigo. Em Mateus, capítulo de número 1. Melhor, Isaías, capítulo de número 9, perdão. Isaías, capítulo de número 9. Glória a Deus. Isaías, capítulo de número 9. O verso é o de número 6. Isaías, capítulo de número 9. O verso é o de número 6. Quem encontrou vai dizendo amém. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Que diz assim. O versículo é o de número 6. Foi isso mesmo que eu disse, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso. O seu nome será? O seu nome será? Conselheiro. O seu nome será? O seu nome será? Deus forte. O seu nome será? O seu nome será? Pai da eternidade. O seu nome será? O seu nome será? Príncipe da paz. O seu nome será? Amém. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Eu quero orar por você. Mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pela bondade e a sua benignidade, ó Pai, que nos abençoa todos os dias e caminha conosco a todo momento. Nós agradecemos pela sua infinita misericórdia, por causa de nós não sermos consumidos vivos, ó Pai. Obrigado por tudo e por todas as coisas. A sua igreja veio aqui para te ouvir, ó Pai, e aprender de ti. Eu não tenho muita coisa para oferecer, ó Pai, mas o que eu tenho é poucas, meu Pai, palavras, ó Pai, introduzidas ao meu coração, ao seu respeito. Eu te agradeço, Senhor, por tudo e por todas as coisas. Peço ao Senhor que fique conosco e não se vá sem antes o Senhor completar a sua boa obra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E quem concorda assim diz, pode tomar os vossos assentos. Em nome de Jesus, Deus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Quero recapitular algumas coisas que a gente disse na semana passada. A gente falou na semana passada. E algo mexeu ao meu coração. Eu senti no meu coração de usar apenas 10 minutos. Serei bem objetivo com o que foi passado aqui na semana passada. Nós começamos a falar a respeito de Jesus. Estamos no estudo, conhecendo Jesus ou Cristo. E por base de semana passada eu disse aqui, fazendo uma parte introdutória a respeito do que o Senhor nos reservou através da história de Jesus, o Cristo. Sabemos muito bem que Jesus, ele cresceu em Nazaré, viveu em Nazaré a maior parte do seu tempo. A sua mãe era de lá, o seu pai era de Belém. E sabemos muito bem que Jesus cresceu com um propósito. E resumo de semana passada, eu comecei a dizer sobre a descendência de Jesus. A sua descendência anterior, antes dele vir. E é o que nós vamos falar a respeito da história hoje. Jesus foi um homem vindo da descendência de Abraão.
Abraão, que era pai de Isaac, Isaac, que era pai de Jacó. Jacó, que agora, depois de ter encontrado com o Senhor, ele agora não é mais Jacó e ele se torna Israel. A primeira parte da descendência de Abraão até Israel ou até Jacó era conhecida como o povo hebreu. E depois de Israel para frente, agora são conhecidas como o povo israelita. E depois da divisão dos reinos, que nós falamos sobre isso aqui na semana passada, depois das divisões dos reinos, e por que houve a divisão dos reinos? Porque agora nos dias de Salomão, ele ignora todos os requisitos que o Senhor queria a respeito. Ele ignora todo o mandato do Senhor. Ele ignora tudo aquilo que o Senhor propôs para ele para obedecer. Ele não obedecendo, agora o povo se revolta contra ele. O povo se revoltando contra Salomão, essa revolta causou uma divisão no reino. Porque se Salomão já não escuta mais a voz do Senhor, não tem como ele mais direcionar o povo. E se ele não tem como mais direcionar o povo, qual caminho o povo vai seguir? Então o povo queria que Salomão estivesse sensível novamente para escutar a voz de Deus e se alinhasse às coisas, alinhasse o propósito outra vez. E por 2 vezes Deus usa um profeta a falar a respeito das coisas que se passavam nos dias de Salomão. E mesmo assim, Salomão, com seu coração duro, não ouviu a voz do Senhor. Salomão, insensível, não deu ouvido à voz de Deus. E o problema da nossa geração presente é exatamente essa. De Deus precisar falar 1, 2, 3 e milhares de vezes e a gente não mudar. E Salomão, por mais que tinha sabedoria, eu disse aqui na semana passada, que por mais sabedoria que existia dentro dele, por mais sabedoria que Deus tinha lhe concedido, ele poderia usar a sabedoria da melhor forma possível, mas deixou com que um amor enganoso tomasse conta do seu coração, fazendo com que as decisões dali para frente fossem as decisões erradas da sua vida. E uma coisa que eu disse, frisei na semana passada e volto a dizer hoje é: cuidado com as decisões de momento. As decisões de momento podem fazer nós paralisar no tempo. As decisões de momento faz a nossa família se desunir. As decisões de momento faz nós ficarmos presos em determinados lugares que não é para nós estarmos. As decisões de momento faz nós ignorar o tempo da oração. As decisões de momento faz nós ignorarmos o tempo do jejum. As decisões do momento faz nós ignorarmos o tempo de leitura da palavra de Deus. Então, cuidado com as decisões de momento. Salomão, por ter tomado uma decisão de momento, ele agora ouve um amor, um falso amor. E esse amor faz ele adorar a outras crenças, adorar a outros deuses, fazendo o próprio Salomão entender que o Deus a qual ele servia, o Deus a qual seu pai Davi servia, já não era mais suficiente para ele. E agora, por não mais ouvir a voz do Senhor, que era a única voz que ele tinha que escutar, ele ouve a voz dos falsos amores ou dos falsos deuses. E ouvindo a voz dos falsos deuses, ele agora recebe mais uma vez uma alerta do Senhor dizendo: Salomão, endireita os teus caminhos. Salomão, se posiciona. Salomão, volte a ouvir a voz do Senhor. E Salomão, por ter tomado a decisão de momento, a decisão do hoje, colocou em risco um reinado que era prosseguir com alegria. E agora já não tem mais alegria no reinado, já não tem mais união no reinado. Agora, o reinado agora vai entrar naquela parte de erupção, onde já não tem mais cabimento de fazer nada com conclusão. Quem não escuta mais os conselheiros? Salomão.
Não escuta mais as autoridades que poderiam fazer com que o povo voltasse para Deus outra vez e voltasse ele também com o seu coração para Deus outra vez. Ele não dá ouvido. Os conselheiros se reúnem, as autoridades se reúnem, todos que estão preocupados com o reino se reúnem para que Salomão pudesse endireitar os seus caminhos, e Salomão ignora, não quer ouvir mais a voz dos conselheiros, que se naqueles dias eram a voz de Deus para orientar e ele continuar prosseguindo debaixo da obediência. Ele já não mais ouve, começa a ouvir a voz dos conselheiros dos outros deuses. E com essa atitude que ele tem, agora o seu reino entra em divisão. E 10 tribos vai para o norte, e 2 tribos ficam no sul. E aqui, com a tribo agora do norte, e a tribo agora de Judá, que era a tribo do sul, dali para frente, todos aqueles que nasceram em Judá, eram considerados agora um povo judeu. E por que eu disse isso na semana passada e eu friso hoje novamente? Porque para nós quebrarmos aquele tabu de que será que Jesus é da descendência de Israel? Será que Jesus é da descendência hebreia? Será que Jesus é da descendência de Judá? Jesus fez parte das 3 descendências. Em tempos diferentes, ainda antes que esse ar, que o dia existisse, ele já era. E a Bíblia fala que todos nós somos filhos de Abraão. Todos nós somos filhos de Isaac. Todos nós somos filhos de Israel. E por passar de cada uma do seu tempo, tempos diferentes, não são níveis, são tempos diferentes, todas elas fizeram parte da história de Jesus. Então Jesus é conhecido como um homem israelita. Jesus é conhecido como um homem judeu. E também Jesus é conhecido como um homem hebreu. Por quê, Ellison? Porque também se faz parte da descendência de Abraão. Agora acontece que depois da divisão dos reinos, os povos agora começam a se misturar. O povo israelita e também o povo judeu começa a se multiplicar. O povo judeu ele tem uma cultura estabelecida pelo mesmo Salomão. Que todos aqueles que fossem adorar, eles tinham que reunir e adorar somente no templo. Toda Israel se comovia em adorar somente a Deus no templo em Jerusalém. Só que eu não sei se você se lembra da história de capítulo de número 4, não sei se me falha a memória, no versículo número 23 de João, vai falar sobre uma mulher que estava num poço juntamente com Jesus. E essa mulher agora vai chegar a Jesus e vai dizer, olha, como tu, sendo homem judeu, quer falar tal coisa comigo? Como se diz na linguagem da nossa juventude, quer falar comigo? Quer falar comigo? Quer comunicar comigo? Como tu sendo um homem judeu, eu sendo uma mulher samaritana, e tu agora quer compartilhar uma conversa comigo? Era aquela mulher dizendo, eu não sei se tu conhece, mas pela história houve uma divisão. Pela história, a gente não pode ter essa comunicação. E aí Jesus, sendo um homem dócil, homem atencioso, ele deixa aquela mulher ficar em pensamento e vem quebrar todo o protocolo que havia de ser quebrado. Primeiro, a tradição dizia que os judeus não poderiam conversar com os samaritanos. Não poderiam se agrupar-se ao mesmo lugar. Não poderiam estar na mesma situação. Só que Jesus veio para quebrar um protocolo e ensinar para aquela mulher que aquela criança que foi quebrada nos dias passados, ele veio para restituí-la outra vez. Jesus ele veio para restituir uma aliança que foi quebrada há tempos passados. Por causa de alguém não querer mais obedecer à voz do Senhor.
Então agora a divisão do reino é proposta. Agora cada um vive separado, mas o povo se multiplica. A Bíblia é bem clara em dizer para nós que a história nos afirma que nos dias de Miqueias, ele agora tem uma profecia. E a profecia era que alguém iria nascer. E esse alguém que fosse nascer, ele viria da descendência de Davi. Eu fiz uma pergunta para o Senhor. Senhor, se vem da descendência de Davi, o porquê que o Senhor já não fez propositalmente uma situação cabível sem antes ter que contar o que vai acontecer futuramente? E o Senhor me fez refrescar a memória para os meus dias atuais. Porque todas as vezes que o Senhor fala conosco alguma coisa em particular, por muitas das vezes duvidamos por falar somente conosco. Todas as vezes que Deus fala conosco algo particular e não fala com mais ninguém, a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Aí o que o Senhor faz propositalmente? Ele usa um profeta para falar de algo futuro que viria, para que todos pudessem crer, esperar e acreditar que iria acontecer. É por isso que Miqueias, no capítulo de número 5, verso de número 2, eu vou ler para que todos lembram o que está escrito. Miqueias, capítulo de número 5, e o verso é o de número 2. E quem está ligado, diga glórias a Deus. Quem está ligado, diga eu vou subir para o céu. Meu Deus, é poucos, Jesus, mas eu encontro alguns lá. No verso de número 2 que vai dizer: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor em Israel, e cuja saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Preste atenção, semana passada eu disse que Belém, que Belém, que Belém. Elias, eu tenho esse pequeno defeito mesmo. Que Belém. Conversamos sobre isso. Que Belém. Ela tem um significado. E o significado de Belém é casa do pão. Diga comigo, Belém. Não repete. Belém significa. Fala a tradução, gente. O que significa? Belém significa casa do pão. Diga comigo, casa do pão. E Efrata significa produtividade. Ou lugar fértil. Lugar que faz crescer. Traduzindo, Miqueias estava dizendo: olha, nascerá na cidade de Belém, Efrata. Vai nascer. E após o seu nascimento, vamos entender o porquê repercutiu tudo aquilo que estava para acontecer. Porque de lá viria o pão. E esse pão geraria produtividade. Trocando para miúdos, esse pão faria crescimento. Eu gostaria que você entendesse isso aqui. Porque por muitas das vezes a gente fica pensando, a história de Jesus é um pouco complexa, difícil de entender. E se a gente for ler nas entrelinhas, a gente pegar algumas coisas como esta, por exemplo, a gente mata a charada de toda a nossa leitura bíblica.
Porque todas as vezes que a gente pega pequenas coisas, trazendo um significado, isso abre a nossa mente. Aí dá para perceber o que tanto Jesus fazia quando reunia as multidões. É porque ele tinha um pão. E esse pão produzia aos corações de quem o ouvia. Ele tinha algo que carregava dentro dele. E isso que ele carregava transmitia ao coração de quem escutava crescimento. E não era somente na área espiritual, era ministerial, material, familiar, em todas as áreas, conforme a necessidade de quem o ouvia. Então aqui a gente começa a entender o porquê Jesus necessariamente precisava vir. Não foi simplesmente só porque Adão pecou no jardim. Não foi simplesmente porque Davi um dia cismou de deixar de ir para uma guerra e descansar e cair em prostituição, em adultério. Não foi simplesmente porque um dia Abraão estava caminhando e resolveu mentir para defender a sua mulher. Não. Jesus veio para um propósito de redenção. Jesus veio para um propósito de voltar a termos aliança com o Pai outra vez. Jesus veio com um propósito de nos fazer alinhar com o propósito de Deus outra vez. Eu aproveito a oportunidade para aplicar e profetizar na tua vida. Nada do que acontece na tua vida é em vão. Já tem um pão, já tem uma terra fértil. A terra fértil é o teu coração. É ela que vai dar o crescimento para que esse pão possa produzir ao seu coração e você nunca mais voltar a ter fome outra vez. A terra que você está é uma terra produtiva. A terra de quem você veio é uma terra produtiva. Os sinais apontavam para isso. Os sinais apontavam de onde ele veio, missionária Raquel, que ele era, além de ele ser o pão, ele era de uma terra produtiva. Sabe o que me chama a atenção, Laisa? É que ele tinha tudo para dizer, eu não vou ir. Ele tinha tudo para dizer, escolhe outro. Ele tinha tudo para dizer, não, escolhe um anjo. Olha os querubins, olha os querafins. Ele tinha tudo para dizer, eu manda outro. Mas somente ele sabia que se mandasse outro, não nasceria na terra fértil. Só ele sabia que se mandasse outro, não teria pão da vida. Só ele sabia que se mandasse outro, não haveria a proporção de que a sua história levou para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E vale uma pergunta para nós entrarmos no contexto de hoje. Se um anjo aparecesse aqui e dissesse que tem um plano nas nossas vidas, qual reação seria a nossa? Eu gostaria de alguns voluntários responder essa pergunta. Eu gostaria que alguém pudesse imaginar juntamente comigo. Não, para que vocês possam confundir. O que Paulo disse foi a troca da doutrina. Outro evangelho. Não, o que eu estou dizendo aqui não é a respeito disso. Estou dizendo aqui a respeito que um anjo veio trazer uma mensagem do Senhor a uma pessoa. Não foi para trocar a crença. Foi para liberar uma palavra. Acontecer. O anjo aparecer para nós. Qual seria, manos, a nossa reação? Qual seria, Ingrid, a sua reação, Ingrid, o anjo aparecer assim do nada? Ah, Ingrid, porque tem que ser você essa noite. E não vai ser só você. Tem mais 9 perguntinhas aqui. Eu gostaria de interagir com a Ingrid. Ficaria chocado?
Interessante, interessante. Porque nos dias atuais não é normal a gente ver anjo. Que graça. Nos dias atuais não é normal a gente ver anjo. Então uma das reações da Ingrid era o que, Ingrid? Fica chocada. Vamos lá. A turma que gosta de orar de madrugada, ou os que oram por um propósito. Você ajoelhado em fervente oração na madrugada, o fogo caindo, seu coração ardente. Do nada tu abre o olho, tem um resplendor de um anjo na tua frente. O que você faria? Qual seria a sua reação? Eu, por exemplo, eu já tive algumas experiências com o Senhor. Mas se um anjo aparecesse com esse resplendor todo na minha frente, eu já tive o contrário. Mas se tivesse numa situação do tipo, eu não sei não, irmão. Ou eu faria como o João, pagava de louco e estava morto, ou eu não sei qual seria a minha reação. Porque não é algo natural acontecer. Não é algo natural nos nossos dias a gente ver anjo. Mas eu creio que eles existem e mandam a mensagem do Senhor. Eu creio que eles podem aparecer e trazer uma mensagem de Deus. Aí olhando para a palavra e respondendo a pergunta que eu fiz para a igreja, provavelmente a nossa reação seria a reação que a Ingrid falou. E no final das contas, caí numa dúvida. Será que essa mensagem veio com verdade? A segunda pergunta, o que você faria se descobrisse que precisaria mudar de cidade amanhã? Do nada. Eu vou de avião. Qual seria a sua reação se a mensagem viesse e dissesse para você, você vai ter que mudar de cidade amanhã? Qual seria a sua reação? Medo? É? Medo? Para onde? Dubai? Carol que pensa grande. Do nada você receber uma visita do anjo, o anjo disse, cara, vaza. Tu vai morar em outra cidade. Qual seria a sua reação? Como? Alguém pensou nas finanças? Se a economia de sobra para viajar, é férias? Não é férias? Uma certa feita, Deus disse a Abraão, Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Imagina. Eu não teria coragem de Abraão, não. Mas uma vez eu fiz uma loucura, e vou contar rapidinho para os meus irmãos. Uma certa feita eu fiz uma loucura de uma profetisa libera uma palavra dizendo para mim, eu estava morando em outra cidade, e ela disse para mim assim, olha, o seu tempo aí não é muito tempo não, tá? Deus vai te levar para outro lugar. Ah, tu lembras, né? Não vai demorar aí não, viu? Aí eu, de iniciativa, sensível à voz do Senhor naqueles dias, tomei uma decisão. E sabe aquela decisão que tu toma no escuro? Aquela decisão que você já toma com medo? Foi a decisão que eu tomei. Só que o problema maior foi que depois que eu tomei essa decisão, recebo outra profecia. Que era para eu ficar. E eu querendo sair.
Foi essa dúvida que caiu na minha mente, missionário Bete. Só que o meu coração continuava sensível. E aí a gente começa a fazer igual Gideão, né? Se tu és tu mesmo, faz esse copo de água. Tá. Pra mim é rosa. É isso mesmo? É um lilás, tá bom, é um lilás. Faz esse copo agora ficar verde. A gente tem essas manias mesmo, irmão. Se é Deus, o profeta vai vir marchando 3 vezes. E dá 2 pulinhos e continuar andando de novo. E se vir na minha direção falando em línguas, eu sei que é de Deus. A gente age assim quando a gente é menino. Depois de matuto na fé, a gente aprende muitas coisas. A gente já não age mais como menino. Mas no princípio da nossa fé, tem que vir de terno rodar 2 vezes. Fazer aviãozinho parar na minha frente. E se não fosse, eu sei que não é profeta. Quem nunca fez essas provas com Deus? Só que lendo, a gente percebe que se a gente estiver sensível à voz de Deus, todas as nossas decisões, a partir daí, pode caber no propósito de Deus. Porque nada é por um acaso. E lembra que eu disse semana passada, eu volto a repetir. Deus usa propósito de forma proposital para fazer cumprir o seu propósito. O Senhor, ele tem as suas maneiras de fazer o que ele tem que fazer. Eu faço aqui mais uma pergunta para a igreja, não vou falar das 9, mas eu faço aqui mais uma pergunta. Se você fosse um dos pastores que recebe uma visita de um anjo, dizendo, vai adorar o menino que nasceu, qual seria a sua reação? Você no campo trabalhando, não sei se estava capinando, não sei se estava apanhando, não sei se estava plantando, mas está no campo trabalhando. E do nada vem um anjo e desce e fala, o menino nasceu, vai adorar o menino. Qual seria a sua reação? Colocar os adolescentes na escola, na sala de aula. Professora passando o seu dever no quadro. E do nada aparece um anjo, resplendor, atrás da professora dizendo, vaza daí porque nasceu um menino no hospital tal e eu quero que vocês vá lá e adorem. Qual seria a reação de vocês? Qual seria a reação da igreja? Tu tá lá lavando a sua vasilha, varrendo a casa, conversando fiado no WhatsApp. E do nada recebe um resplendor de um anjo. Dizendo, para o que você está fazendo e vai até um hospital e adore porque o menino nasceu. Qual seria a nossa reação? Como é que é, Nelson? Eu nem conheço o menino, que menino é esse? Nasceu, eu tenho que ir lá adorar. Ah, mas foi a pergunta que eu fiz. Nos dias de hoje, é quase impossível. E exatamente essas seriam as nossas reações. De dúvida, medo. As reações de momento. Muitas delas, se a gente não tiver uma sensibilidade por parte do Espírito, a gente perde o de repente de Deus para nós. A gente perde o que o Senhor ele tem guardado para nós.
É por isso que muitas das vezes a gente perde oportunidades grandiosas nas nossas vidas. Porque a dúvida é algo humano, é natural. Porém, a gente não pode colocar ela, sobretudo, acima de Deus. Não podemos colocar acima da soberania do Senhor. E o nosso maior problema é este. Qual é, Alisson? É de acreditar mais no irmão da esquerda e não acreditar mais naquilo que Deus tem como propósito. De acreditar mais no nosso amigo, que é fiel, mas não acreditar no Deus que pode, sempre pode todas as coisas. É por isso que o nosso coração anda enganoso. Por isso que há caminhos que parecem ser perfeitos, mas o final é morte. Porque esperamos algo, mas nós não estamos mais aguardando o maior propósito que vem de Deus. Sabe por que naqueles dias ou naqueles tempos a Bíblia é tão recheada de essas revelações e algo maravilhosos que a gente, de repente, assim, acontecer nos nossos dias, a gente duvida? Porque eles tinham uma crença inabalável. Eles tinham uma crença inabalável. E quem dera a Deus, se nos nossos dias nós vivêssemos uma fé, uma crença desta forma. Crer que vai acontecer sem antes ter sinal algum, só apenas com uma palavra. Depois, na sua casa, pare um pouquinho e medita. Procura no Velho Testamento uma profecia a mais dessa que Miqueias disse no capítulo de número 5, verso de número 2. Além dessa, que viria alguém para reinar e esse alguém seria de Belém. Procure outra profecia, não acharemos, porque era uma palavra só e esta única palavra valeria para que eles pudessem acreditar que viria alguém para reinar. Só uma palavra basta para nós acreditarmos no que Deus pode fazer por nossas vidas. Eu quero aplicar outra vez. Só uma palavra nos basta para que Deus pode mudar os planos lá na nossa casa. Só uma palavra nos basta para que Deus mude a nossa parentela. Só uma palavra nos basta para que Deus mude a nossa família. Só uma palavra nos basta para que Deus mude alguém que está num cativeiro. Só uma palavra nos basta para acreditar que Deus pode todas as coisas. Lembra na mensagem que a Stephanie pregou aqui, na terça-feira? E que o nosso pastor Elias também aplicou. Era impossível, mas Deus fez. É impossível, mas Deus faz. É impossível, mas Deus fará, porque Ele é Deus. Vamos de Bíblia? Abra comigo em nome de Jesus. Em Lucas capítulo de número 2, o verso de número 4. Lucas capítulo de número 2, o verso é o de número 4. Eu disse aqui na semana passada sobre o motivo de Maria e José ter se ausentado de Galileia, Nazaré. Maria estava grávida. Maria estava o quê? E nessa gravidez de Maria, não poderia ela continuar onde ela estava. E por que não podia continuar? Porque havia um decreto de Roma. E esse decreto era recenseamento, que significa uma totalidade
ou uma quantidade de povos que precisava prestar contas. E todos aqueles que não eram de Judá, eles tinham que se ausentar e prestar conta onde eles nasceram. Maria era de Judá. Porém, José já não era, porque José era já da descendência de Davi. E por ser da descendência de Davi, ele não poderia continuar onde ele estava. Ele tinha que prestar conta na sua cidade. Esse recenseamento, que significa saber quantas pessoas viviam naquela região. Roma tinha isso como um controle sobre Judeia. Cobrar impostos, organizar o trabalho, a segurança, os militares em cada esquina. Porque se tivesse uma quantidade de pessoas maiores, eles tinham que arrumar ou conseguir mais homens para manter a segurança de Roma, para manter a segurança de Judá. Só que aí, de forma organizada, Roma fazia o seguinte: toda a época do ano, eles faziam isso que nós chamamos de recenseamento. Que ele fazia uma contagem de pessoas. E todas essas pessoas que passavam-se dessa conta e que não moravam mais naquela região, eles tinham que voltar para a sua cidade de origem, para a sua terra de origem, para que depois eles pudessem voltar para a Judéia outra vez. Então Roma, ou sobre o controle de Judéia, fazia esse controle. E no capítulo de número 2 de Lucas, verso de número 4, vai nos dizer exatamente isso. Quem encontrou, diga amém. Que diz assim: e subiu também José, da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa da família de Davi. O verso de número 5, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Então havia um objetivo. Primeiro, proteção de Deus. Segundo, estratégia de Deus. E terceira, confusão na cabeça do inimigo. Olha só o porquê. Porque havia uma palavra. E qual palavra esta era? Que nasceria um rei. Que nasceria um rei. Que viria da cidade de Belém. A cidade da descendência de Davi. Havia uma palavra. Então era uma forma estratégica de Deus começar a confundir o inimigo. Porque se Deus permite Jesus nascer em Galileia, em Nazaré, o propósito, a palavra não se cumpriria. É por isso que agora, de uma forma estratégica, Deus faz com que esta lei em Roma, em Judéia, se estabelece para que eles pudessem ir para Belém. Foi um propósito. E posso aplicar outra vez no seu coração? Deus, às vezes, vai mudar situações para preservar o que Ele tem contigo. Deus mudará circunstâncias só para preservar o que Ele tem para você. Deus mudará cenário, se preciso for, para que preserve aquilo que Ele tem para a sua vida. E o Senhor, Ele faz isso de forma proposital. Só que o que me chama a atenção foi o que aconteceu com Maria grávida. Nos dias atuais, as mães que já teve filhos, qual a dificuldade que tem na gestação dos 9 meses? Alguém pode dar algum exemplo? Oi? A preocupação é... Qual que é a outra preocupação? Isso que eu pedi às mulheres.
As mães, nunca teve nada aos 9 meses aí? Ai, vamos lá, o que é tudo? Os homens não sabem. Preocupação, enjoo, insônia, cansaço. Uau! Desespero, peso, o pé inchado, a preocupação com o parto, o nariz grande. É coisa íntima e ela desabafou. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas sabe por que eu quero que vocês pensem comigo? Porque da região que Maria e José estavam até Belém, elas tinham que andar por volta de 110 a 150 quilômetros. Agora cá para nós. Ah, pé inchado, nariz inchado, peso da barriga. E você andar com uma distância de mais ou menos 15 vezes a pé daqui no centro de Belo Horizonte. Tinha o jumento. Boa observação. Só que o jumento também se cansa. Conforme o peso, e eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, quando você está carregando alguma coisa em suas mãos, por mais que seja leve, dependendo da situação que você for andar, aquilo ali fica um fardo tão grande, ao ponto de você querer soltar no meio do caminho. Imagine o jumentinho carregando. O que você quer dizer com isso, Ellison? É o simples. É que mais ou menos 150, dependendo da rota que utilizasse. 150 quilômetros andando com peso, com dores, com fadiga, cansaço, barriga pesada. Mesmo assim, Maria não abandonou o propósito maior. Eu quero uma mão levantada porque eu quero aproveitar a oportunidade de profetizar. Por mais difícil que seja, continua preservando o propósito. Por mais difícil a situação que esteja, continua preservando a palavra. Por mais difícil com a situação, mas a barriga está grande. Continua preservando o que o Senhor separou para a tua vida. Eu não sei quantas noites precisou caminhar. Eu não sei quantos dias precisou caminhar. Eu não sei qual foi a situação que no meio do caminho se deparou, porque ela não andou em linha reta. Subidas, ela não andou somente em descidas. Naquele tempo os caminhos eram complicados, mas nós temos que entender que por mais difícil seja o caminho, há uma coisa que nós carregamos que é maior do que qualquer dor, há uma coisa que carregamos que é qualquer adversidade que está acontecendo na nossa vida. Então preserve o que o Senhor te entregou. Você está gerando algo grande, você está gerando algo grande, e isso pode mudar a vida de alguém. Preserve o que o Senhor colocou na sua vida. Dê glória a Deus. Era uma viagem longa para ela. Era mais ou menos o percurso que eu faço daqui em Conselheiro Lafayette. É mais ou menos um percurso distante. Imagina a pé. Em algumas partes, utilizando o jumentinho. Em outros lugares, em outras situações, talvez não suportaríamos. Mas sempre quando houver alguma situação difícil, lembra que nós estamos debaixo de uma profecia.
Eu gostaria que falar um pouco sobre a respeito de João Batista, para que todos nós pudéssemos entender o propósito de Jesus e por que João Batista foi tão importante na vida de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, em Lucas, já está aberto. Nós acabamos de ler em Lucas agora, capítulo de número 1. O verso é o de número 5. Capítulo de número 1. O verso é o de número 5. Quem encontrou, diga amém. Tem alguém comigo aqui? Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão. E o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os seus mandamentos e preceitos no Senhor. Verso de número 9. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Verso de número 11. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, perturbou-se ou turbou-se o coração e caiu em temor sobre ele. Verso 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, lhe porás o nome de João. Olhe para mim em nome de Jesus. E daqui a pouco a gente vai continuar lendo o verso 13. Alguém ora, Deus responde a oração. Alguém busca e Deus responde a oração. Fala com os céus e os céus respondem a oração. Vamos de Bíblia. Alguém um dia clamou nos dias de Davi. Um profeta lhe apareceu e mostrou para ele o caminho da redenção. Uma certa feita, a conversa paralela. A segunda eu vou pedir para você entrar aqui na frente. A segunda oportunidade em que ele esteve, nesse texto, a respeito de Zacarias, foi que além de Deus ouvir a sua oração, ele estava também sensível ao que Deus poderia fazer. Tem algumas coisas que não acontecem nas nossas vidas, nem é porque a gente não está totalmente preparado. Algumas coisas a gente tem que estar sensível ao momento certo delas acontecerem. Talvez você está preparado hoje, mas não está sensível o suficiente para perceber que já chegou. Talvez você está preparado no agora, mas não está sensível o suficiente para estender a mão e entender que o Senhor já colocou em suas mãos. E Zacarias, ele estava num ambiente propício para receber. E nós estamos aqui no ambiente, na terça, na quinta, no domingo. Principalmente nesses últimos tempos que a gente está vivendo. Propício para receber. Só que nós estamos esquecendo de um detalhe. A sensibilidade para receber quando já recebeu. Sabe por que o princípio da oração é a vigilância? Porque se nós orarmos sem a vigilância, de nada valerá a nossa oração. É por isso que a todo tempo temos que vigiar
para que automaticamente as coisas aconteçam. E posso dizer uma coisa, você não vai se escandalizar com isso, não. Tem bênçãos que você só vai receber. E não vai precisar da sua oração. Vai precisar da sua vigilância. Ela só está dizendo, então, que eu não posso deixar de orar. Não disse isso. Eu disse que em situações, vai ser melhor você usar a vigilância do que a oração sem vigiar. É por isso que por muitas vezes, nós estamos em situações para receber e não recebemos. Porque estamos no lugar da oração, estamos no ambiente da oração, mas falta em nós a vigilância. Nós estamos num culto, e para muitos, culto de ensino não é lugar de receber. Se tu entrar aqui ligado, você pode ter certeza que é melhor do que o culto da terça. É melhor do que o culto do domingo. É melhor do que o culto do Espírito Santo. Vai por mim. Por que, Ellison? Por causa da vigilância. Eu sei que a maioria de vocês oraram hoje. Mas a pergunta que não quer calar é: e a vigilância? Será que teve vigilância dentro do propósito que o nosso pastor estabeleceu para toda a igreja? Ah, mas eu tinha que orar, Eli, eu tinha que orar. Eu orei. Mas e aí? Vigiou? Do que adianta subir para a torre de vigia e não vigiar? Aí o salmista vai dizer que em vão vigia, sentinela. Está no lugar do propósito, mas não quer cumprir o propósito. Zacarias nos ensina diferente. Que por volta de toda a fumaça do templo, de volta de todo o incenso, a fumaça pode até tampar o ambiente e alguém pode até não ver, mas ele está vigilante, porque a qualquer momento entre esta fumaça que envolve ele pode receber algo da parte de Deus. Ah, se nós pudéssemos entender o ambiente que nós vivemos para receber algo da parte de Deus. Vamos continuar a leitura, verso de número 13. Que diz assim: mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e sabei, a tua mulher dará à luz a um filho, e ela porás o nome de João, verso 14, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Verso 15, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, não beberá bebida forte, não, ele será cheio do Espírito Santo. Vou repetir, ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. O verso de número 16, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. 17, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais e dos filhos, e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo disposto. Olha a importância de alguém no seu nascimento. E daqui uma ou 2 semanas a gente vai aprofundar um pouco sobre esse contexto. Ellison, qual a necessidade de falar disso hoje? É porque ele foi cheio do Espírito Santo. No ventre da sua mãe, ele foi cheio do Espírito Santo. E vamos entender o porquê que ele foi cheio do Espírito Santo quando ele encontrou com Jesus. Mas Jesus não havia nascido ainda, mas Maria já carregava no ventre algo do divino.
Não, não é o divino do gás. Brincadeira. Mas ela já carregava algo dos céus. É por carregar algo dos céus. Maria entendeu. Isabel entendeu. João entendeu. Jesus entendeu. Que aonde há o Espírito Santo, tem testificação de Espírito. Onde há o Espírito Santo, há de ter uma sensibilidade. Maria agora vai à casa de Isabel. Maria vai à casa de Isabel. E chegando à casa de Isabel, elas vão saudar umas às outras. Vamos lá, no verso de número 27. No verso de número 27. Uma mulher virgem despojada com um varão cujo nome era da casa de quem? Da casa de quem? E o nome dela era uma virgem e esta mulher se chamava Maria. O verso é o de número 39. O verso de número 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi depressa às montanhas, a uma cidade de Judá. Verso 40, e entrou na casa de Zacarias e saudou a irmã Isabel, e dizendo, e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou-se no ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Eu ouvi um glória. E isso alegra o meu coração. É alguém tendo sensibilidade do Espírito Santo. Poderíamos dizer que o que aconteceu foi por um acaso. Mas não foi por um acaso, porque na vida de João já havia uma palavra. Que ele seria cheio do Espírito Santo. E se havia uma palavra sobre ele, esta palavra tem que acontecer. Mais tarde ou mais cedo ou mais tarde, mas tem que acontecer. Agora Maria visita Isabel. Isabel agora é cheia do Espírito Santo. E a criancinha também é cheia do Espírito Santo. Porque havia uma palavra. 42, o verso 42. Estuda, é expositivo. O verso 42. E exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre. Havia uma palavra sobre a vida do menino. O menino não tinha ido para a cidade frutífera ainda, mas alguém libera uma palavra sobre a mãe do menino. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Agora cá para nós. Só tem que estar cheio do Espírito Santo para entender que o que estava carregando era um fruto. Só tem que estar cheio do Espírito Santo para entender que o que alguém carrega dentro do ventre é um fruto. Só tem que estar cheio do Espírito Santo para entender que alguém está carregando dentro dela algo espiritual. E esse algo espiritual é frutífero. O menino não tinha chegado na cidade. O menino não tinha saído ainda de Nazaré. O menino ainda não tinha percorrido 150 quilômetros. Mas alguém disse, bendito és tu entre as mulheres, Maria. Bendito é o fruto que tu carrega no seu ventre. No lugar onde tu vai nascer, é a casa do pão. O pão nasce. E ao nascer esse pão,
sai de lá algo frutífero. Vamos de Bíblia? Verso de número 13, outra vez. E aqui eu quero falar algo extraordinário para a igreja. João Batista foi prometido para nascer. O anjo anunciou que ele iria nascer. E que ele iria preparar o caminho do nosso Salvador. E esse encontro aqui, Isabel já estava com a gestação de 6 meses. Esse encontro aqui, Isabel já estava com uma gestação de 6 meses. Jesus ainda estava no seu primeiro, a 2, a 3 meses de gestação. Exatamente, não tem como eu afirmar para a igreja, se eu estivesse afirmando, eu estaria falando uma heresia, e Deus me guarde de falar heresia para a igreja. Só que se fôssemos olhar o contexto histórico diz que Maria tinha lá o seu primeiro a segundo mês de gestação. Isabel já está no seu 6º mês de gestação. Só que interessante é que o que é menor, o que é pequeno, consegue impactar o que já está grande. O que estava gerando o pequeno dentro da barriga de Isabel, de Maria, perdão, já impactava o que estava grande com 6 meses na barriga de Isabel. Elas, o que você está querendo dizer com isso? Que Deus trabalha nas pequenas coisas. Deus trabalha na simplicidade. Não acha você que você não é capaz de fazer. Deus está dizendo, por mais que você se acha comum, Ele está escolhendo você para fazer. Não acha que você não tem a capacidade de falar. Não, Deus escolheu você como uma pessoa comum para falar. Na sua simplicidade. E por que Deus usa dessas estratégias? Para revelar para nós um plano maior. Capítulo de número 2, eu disse o capítulo de número 1, verso 13, mas o capítulo de número 2. Eu quero falar diretamente agora do nascimento de Jesus. Eu gostaria de redobrar a sua atenção um pouco, porque a gente vai fazer uma leitura expositiva. Eu gostaria que você continuasse até mesmo com a sua Bíblia aberta. Vamos falar do nascimento de Jesus. O capítulo de número 2. E aconteceu que naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Verso 2. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino, presidente de Síria. E o verso 3 que diz, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Alguns minutos eu disse aqui sobre o recenseamento. Alguém se lembra? Que eu disse, e era exatamente esse alistamento que precisava eles se ausentar de onde eles estavam. O verso é o de número 6. E aconteceu que estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. Preste atenção, quando Maria se ausenta de Nazaré, agora por recenseamento, ou por causa do recenseamento, ela tem que ir para Belém. E chegando em Belém, cumpre-se o verso de número 6. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que havia de dar à luz. Aqui no verso de número 6, Maria e José já tinham chegado, ou já havia percorrido os 150 quilômetros até chegar a Belém. O verso de número 7. E deu à luz ao seu filho primogênito,
e envolveu em um pano e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem ou na hospedagem. Olha que interessante. Jesus poderia ter nascido nas maiores cidades. Ele é o rei. Não cabia nascer dentro do palácio? Não cabia nascer diante das grandes autoridades? Não cabia Jesus nascer diante dos seus grandes povos? E agora, de uma forma simples, para cumprir uma palavra, Deus permite Jesus nascer em um lugar também simples. O verso de número 7 é claro em dizer que onde ele nasceu? Numa manjedoura. Porque não havia lugar para ele na hospedagem. Não havia lugar na hospedagem. Aí me coube uma pergunta. Porque tudo naquela época tinha que ter um registro. Tudo naquela época tinha que ter um registro. Na minha cabeça, se colocam Jesus na estalagem ou na hospedagem, eles tinham que registrar o nascimento de Jesus. E se registrasse o nascimento de Jesus, poderiam ficar mais fácil para identificar qual dia, qual foi a hora e qual foi o momento que ele nasceu. Aí Deus, para confundir o inimigo, permite nascer numa manjedoura. Um lugar isolado. Um lugar que não é para ser humano. Só que Deus tem lá a sua forma de conservar os seus cordeiros. Só joguei para cima, quem pegar, pegou. O verso de número 8. Pegou, né? O verso é o de número 8. Eu disse que era expositivo, então gostaria que você acompanhasse comigo. Foi quando os pastores, estavam no campo próximo e recebeu-se. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deixa eu me recompor. Glória a Deus. Oh, aleluia. Vamos lá. No verso de número 8. Naquela mesma noite em que Jesus nasceu, alguém que estava no campo, um pastor que estava no campo, recebe uma visão, no verso de número 8, que diz, olha, havia naquela mesma comarca, ou naquela mesma região, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Preste atenção. Os pastores estavam esperando os seus próprios rebanhos nas vigílias da noite. Porque haviam ocasiões em que as ovelhas se perdiam. Então os pastores faziam o quê? Guardavam a sua ovelha num lugar seguro. Iam atrás da que estavam perdida. E uma das vezes até mesmo o próprio Jesus vai usar de parábola para explicar essa situação. Só que nesta, de esperar juntamente com as suas ovelhas em um lugar seguro, recebe-se uma notícia. E qual que é a notícia? Eis que um anjo, verso 9. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Verso 10.
E o anjo disse: não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. O verso é o de número 11, onde está escrito: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador,